Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Defesa Sanitária Animal. E hoje, então, vamos continuar a falar um pouquinho sobre a parte específica de Defesa Sanitária Animal, parte mais introdutória, cujos temas que serão abordados na aula de hoje vão servir tanto para o entendimento da Defesa Sanitária Animal como um todo, mas também o embasamento e a importância da Defesa Sanitária Animal frente aos programas preconizados pelo governo. Então, na aula de hoje, nós vamos finalizar essa parte introdutória, contextualizando algumas informações e embasando algumas ideias já nos programas, para que posteriormente nós possamos entrar nos programas propriamente dito, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Espero que vocês possam acompanhar aí a aula e qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos continuando. Nossa parte final da aula introdutória, né, nós finalizamos a nossa conversa com a parte do objetivo da defesa sanitária animal, né? Como vocês podem ver aí, basicamente, a defesa sanitária animal tem como objetivo a ideia de prevenção, controle e erradicação das doenças de impacto econômico e de importância zoonótica, visando tanto a valorização do nosso patrimônio pecuário, mas também diretamente relacionado à saúde pública. E, pessoal, é muito importante nós pensarmos que essa ideia de prevenção, controle e erradicação, a definição em si vai estar presente dentro dos programas. O que isso quer dizer? Quando nós pegamos um programa de prevenção de uma determinada doença, quer dizer que essa doença já está instalada no nosso rebanho e que nós vamos buscar ferramentas para diminuir o impacto dessa doença. Já quando nós pensamos no controle e na erradicação, esses programas eles já estão mais adiantados, já caminharam mais na ideia de situação de controle propriamente dito, então já são programas mais avançados, mais adiantados, e as condutas e as medidas utilizadas por esses programas já são bem diferenciadas na ideia de medidas de prevenção, medidas de erradicação e situações onde o país vai ter que adotar medidas pertinentes a essa fase, adotando já situações um pouco diferenciadas quando comparado, por exemplo, em um programa que ainda está em fase de prevenção. E aí, para a gente poder contextualizar cada um desses itens, eu elenquei para vocês aí o que seria prevenção, controle e erradicação, para que nós possamos, então, perceber e situar em que fase do programa se encontra. É óbvio que eu fiz uma brincadeira, né? Coloquei ali um controle remoto, mas a ideia é muito parecida, né? Porque quem tem o controle de uma televisão consegue mudar, consegue passar o canal, consegue aumentar o volume. Então é mais ou menos essa ideia que o controle vem trazer para a gente. Dependendo da fase em que se encontra, tendo controle, nós conseguimos avançar ou regredir de acordo com o programa propriamente dito. Então, é uma brincadeira a ideia do controle, mas eu acredito que facilita muito para vocês a identificação da fase propriamente dita. Então, prevenção seria fases mais iniciais dos programas, controle, fases mais intermediárias e erradicação, aquilo que nós mais desejamos a respeito da doença propriamente dita, né? Se nós formos pensar erradicar a doença do nosso rebanho, isso realmente seria o que nós mais desejamos frente tanto à parte produtiva como à parte zoonótica que eu acabei de comentar com vocês. Então, vamos pensar cada um desses itens, vamos discorrer sobre cada um deles para nós podermos entender em que fase exatamente do programa aquela situação se encontra e as medidas que nós devemos tomar frente a essa fase do programa. Então, a prevenção, que é o primeiro item que nós vamos conversar e discorrer um pouquinho. Dentro da ideia de prevenção, nós temos subcategorias, ou seriam pilares que vão sustentar ou que vão auxiliar na sustentação dessa parte de prevenção. A prevenção primordial, e aí eu peço que vocês acompanhem a leitura comigo aí no slide, basicamente esse pilar ou essa vertente dentro da prevenção vai estar voltada para evitar o surgimento
e a consolidação de padrões de vida sociais, econômicos e culturais que contribuem para elevar o risco de se adoecer. Geralmente, na prevenção primordial, nós temos então um nível de prevenção mais recentemente reconhecido, só que, mesmo que ele seja mais recentemente reconhecido, nós temos que levar em consideração que a prevenção primordial tem uma grande relevância no campo da saúde populacional. E aí vocês podem questionar, falar, Thalita, mas basicamente essa definição que você coloca aí está muito direcionada, ou pode estar direcionada com a parte humana, né? Porque fala ali população, adoecer, nível e tal. Só que o que acontece? A ideia pode até ser extrapolada da área humana para a área animal. Só que vale salientar que sempre que nós pensamos em defesa sanitária animal, o que realmente precisa ser levado em consideração é a população animal, a população humana. Nós não vamos trabalhar ou nós não procuramos trabalhar na parte de defesa sanitária animal com o indivíduo. A defesa sanitária animal ela é coletiva. Nós sempre vamos ter essa preocupação coletiva. Então, quando nós pensamos que a prevenção primordial vem nos trazer ideias, né, de padrões de vida social, econômico e cultural, vale muito aquela parte, e eu sempre brinco, eu sempre bato na tecla, que defesa sanitária animal está diretamente relacionada com a educação da população, do produtor rural, do consumidor, da população em geral. Se nós educarmos, se nós ensinarmos esses grupos o que é o correto, o que é o indicado, a importância de um esquema de vacinação, evitar, por exemplo, consumir produtos crus ou sem processos tecnológicos, dando o exemplo principalmente do leite cru, que é algo muito comum. Quando nós quebrarmos esses padrões, eu não gosto muito desse termo, mas quando nós modificarmos essas situações, nós teremos sucesso para a aplicação dos programas. Então, a prevenção primordial é aquela que vem de base, é o processo de explicar, de demonstrar, de justificar de por que aquilo tem que ser feito. E uma das situações mais, acho que básicas, né, seria, como exemplo eu coloquei aí, medidas contra os efeitos mundiais de poluição atmosférica, né? Então, nós encontramos muitos trabalhos, muitas descrições como esse exemplo sendo um item de prevenção primordial. Mas se nós formos puxar essa informação para nós, dentro da medicina veterinária, um dos exemplos que nós podemos dar de prevenção primordial que cabe muito nesse momento seria medidas, por exemplo, de vacinação. Por que é importante nós colocarmos dentro de uma propriedade rural um esquema de vacinação muito bem determinado e muito bem definido? Isso dá muita discussão. Existem alguns produtores que ainda são muito restritivos com o esquema de vacinação, acha que aquilo vai prejudicar o animal, que se ele não apresenta nenhuma sintomatologia, ele não precisa da vacina, que ele não vai transmitir a doença ou que ele não vai receber, ter ali contato com o agente etiológico e desenvolver a doença. Então, discutir sobre isso é muito importante. Se tem dificuldades, com certeza, mas existe essa importância de nós fazermos essas discussões e essas abordagens com os produtores rurais. Depois disso, nós temos a parte de prevenção primária. Perceba que tem diferença, tá? Entre prevenção primordial e prevenção primária. Dentro da prevenção primária, nós temos a parte de direcionar, né, a limitação, ou seja, restringir a limitação da incidência de doenças mediante o controle de suas causas e os fatores de risco. De modo geral, nós podemos pensar a prevenção primária de forma individual ou populacional. Querendo ou não, o enfoque individual ele fica voltado para seres humanos, ok? Aqui para nós, dentro da defesa sanitária animal, como eu acabei de dizer, o nosso enfoque sempre será populacional. E além do mais, pessoal, nós pensamos às vezes no coletivo de bovinos,
no caso, por exemplo, de uma febre aftosa, de uma brucelose, de uma tuberculose. Nós pensamos numa pocilga suína, quando pensamos em doença de Algesque, peste suína. Nós pensamos num galpão de aves, quando a gente pensa em doença de Newcastle, influenza aviária. Só que o que nós precisamos salientar? Que por mais que nós pensamos na população, às vezes de uma mesma espécie, dependendo de como for a situação, nós vamos precisar extrapolar essas ideias para as outras populações que porventura possam vir a compartilhar ou estar diretamente relacionada naquele público em questão, tá? Por mais que dentro da defesa sanitária animal e dentro dos programas nós teremos nossas preocupações restritas a um determinado grupo de animais, quando nós formos pensar realmente nos caráteres zoonóticos ou de transmissão de doença, nós podemos ter essa situação de troca de patógenos entre esses grupos de animais. Então, temos preocupação? Sim. Geralmente, a prevenção primária, envolve medidas de prevenção da saúde, de proteção da saúde. E nesse caso, nós vamos ter que pensar esforços pessoais, para quando eu pensar no indivíduo, e nos esforços comunitários, principalmente quando eu pensar em rebanho. Então, se eu pegar, por exemplo, uma região altamente produtora de leite, eu preciso focar os produtores daquela região, observar a proximidade dessas propriedades, delimitar as áreas de risco e de foco de determinada doença, para que a partir daí, então, os programas sejam adotados de acordo com o perfil daquela população em questão. Exemplos que eu dou para vocês: a parte de imunização propriamente dita, já se colocando em prática o programa. Então, por exemplo, não adianta nada uma única propriedade vacinar. Óbvio que ela vai ter a proteção vacinal, mas se eu não levar em consideração os vizinhos dessa propriedade, se eles também não adotar medidas de prevenção primária, não se tem ali, por exemplo, uma restrição de circulação de um agente etiológico, por exemplo, tá? Outro exemplo também que vem junto com a prevenção primária é o esquema de pasteurização do leite, né? Então, diminuindo ali a casuística de brucelose, de tuberculose, por exemplo. E também os processos de cloração de água, que também é uma parte muito discutida. O produtor rural não tem muito essa ideia da importância de se clorar, das possíveis doenças que eu posso ter em transmissão desse processo de não cloração de água e o que o animal deixa de produzir não tendo uma cloração de água eficiente. Então, tudo isso é interessante, é importante se levar em consideração e todos esses itens aí citados entram e se enquadram perfeitamente na parte de prevenção primária. Depois nós temos a parte de prevenção secundária. Já a prevenção secundária, eu digo que dependendo de como for, né, a parte animal, nós ficamos um pouco restritos na ideia de a definição ao pé da letra de prevenção secundária diz que esse tipo de situação está voltada à cura e à redução das consequências mais graves da doença mediante a detecção prévia e tratamento precoce dos casos. O que nós precisamos levar em consideração? Essa ideia de voltar da cura. Por quê? Né? Provavelmente, vocês já devem ter visto, já devem ter lido, já devem ter estudado um pouquinho sobre os programas preconizados pelo Ministério, e nós percebemos que os programas não trabalham ou não têm essa vertente voltada para a cura. Né? Nós não temos, por exemplo, um esquema de tratamento para animais tuberculosos, né? E nem podemos. Nós temos para seres humanos, mas para animal não. O que vem na prevenção secundária muito ligada à defesa sanitária animal? Redução das consequências mais graves da doença. E aí, o termo que nós precisamos trabalhar muito e consolidar muito dentro da prevenção secundária é a ideia de detecção prévia da doença que possa, por algum motivo, estar circulante naquele rebanho, tá? E quando nós temos essa detecção prévia ou essa detecção cedo, mais cedo do que a gente trabalha as doenças de modo geral,
nós nos encaixamos perfeitamente na ideia de prevenção, tá? Prevenir que a doença se instale no rebanho. Então, dentro da prevenção secundária, voltada para a parte de medicina veterinária, nós teremos que pensar muito na parte de detecção prévia, tá? Esqueçam a parte de tratamento, esqueçam a parte de cura, foquem principalmente na detecção prévia do agente etiológico ou da doença no rebanho. Qual que é o objetivo da prevenção secundária, pessoal? O que a gente precisa lembrar? Que a prevenção secundária está diretamente relacionada com a vertente de se reduzir a gravidade da doença e também a duração de uma enfermidade no rebanho. Se eu pegar, por exemplo, doenças crônicas, que eu tenho uma fase de instalação e manutenção da doença no meu rebanho muito longa, se eu detecto essa doença logo no início, eu quebro essa cronicidade. Então, percebam como vai ser importante essa redução de duração e de gravidade. E quando nós fazemos isso precocemente, nós temos então aí grandes chances de redução das complicações e também da letalidade das doenças. Então, percebam como vai ser fundamental essa detecção precoce da circulação de agente etiológico. Basicamente, o que nós temos como exemplo? Os programas de triagem ou rastreamento populacional, o famoso censo que a gente entende para humano. No caso para animal, esse censo, entre aspas, detectaria o agente etiológico ou a doença propriamente dita, se utilizando ou lançando mão da utilização de campanhas massivas de exames. O maior exemplo que nós temos de prevenção secundária que aconteceu muito recentemente foram exames maciços de brucelose e tuberculose feitos no nosso rebanho, para que nós pudéssemos ter uma ideia dessa taxa, tanto de incidência quanto de prevalência no rebanho de modo geral, para podermos determinar os índices tanto de ocorrência de doença, quanto de cobertura vacinal, de animais reagentes, de animais que foram sacrificados ou eutanasiados, sacrificados é o termo melhor, né? Positivos para a doença. Então, tudo isso foi embasado e diretamente calculado pela prevenção secundária. E por último, nós temos a prevenção terciária. E a prevenção terciária, ela vem com a ideia de redução do progresso e das complicações de uma doença já estabelecida naquele rebanho. Porém, essas medidas vão ser, então, mediante a aplicação de medidas orientadas a reduzir sequelas e deficiências e também minimizar o sofrimento. Então, vamos pensar. Fizemos o exame maciço da população, identificamos os animais que possam ser positivos. A prevenção terciária, ela vem para finalizar esse processo, sacrificando esses animais que, porventura, possam ficar liberando agente etiológico e infectando novos animais, continuando assim o ciclo da doença, tá? Então, percebam, pessoal, que dentro desses 4 itens que eu citei, nós temos ali um certo progresso dentro dos níveis de prevenção, desde a primordial até a terciária, tá bom? Então, é uma crescente. Na verdade, o que a gente faz na primordial vem embasado na primária, na secundária e na terciária, dando assim continuidade nas ideias de prevenção. Depois, quando a gente pensa no controle, né? De novo, lá a brincadeira do controle remoto. Mas foi basicamente isso que eu comentei com vocês. Quando nós pensamos na ideia de controle, né? E controle remoto cabe muito bem nessa ideia, é por meio de atitudes determinar se esse programa vai para frente, né? Melhor dizendo, vai seguindo, né? Ou ele vai voltar. Então, o controle seria ali o meio termo. Será que o que eu estou executando nesse programa em si vai me dar subsídios ou vai me dar ferramentas para eu seguir para a fase de erradicação? Ou será que as medidas adotadas na fase de controle não foram tão efetivas e eu vou ter que voltar para a fase de prevenção? Então, percebam que
o controle ali é brincando o item central. Se eu faço as coisas certas, se, entre aspas, né, o dever de casa for bem feito, nós partimos para uma fase de erradicação. Se por algum motivo, algumas situações o controle falhar, nós teremos que voltar para a fase de prevenção. Então, ele vai ser aí, entre aspas, o divisor de águas do que vai ser adotado ou para frente ou para trás, tá? E aí, só para a gente ter uma definição mais específica, controle nada mais vai ser do que o conjunto de ações programadas ou operações contínuas voltadas à redução da incidência e ou prevalência de um dano à saúde em níveis tais que deixem de constituir um problema para a saúde pública. E aí, pessoal, o que vai acontecer, né? Vou sumir aqui um pouquinho para a gente conversar, porque vai abrir aqui mais uma partezinha. Quando a gente pensa em incidência, nós precisamos pensar que incidência está diretamente relacionado com o número de eventos novos entre os indivíduos observados, número total dividido pelo número total de indivíduos observados, tá? Então, incidência vai ser isso. Número de eventos novos entre os indivíduos observados, dividido pelo número total de indivíduos observados. E a prevalência vai estar diretamente relacionada com o número de eventos existentes entre os indivíduos observados, dividido pelo número total de indivíduos observados. E aí aqui, pessoal, só para a gente, né, para marcar aí para vocês, ó, eu tô grifando eventos novos e eventos existentes, tá? Vocês vão entender por que eu tô grifando isso aqui. Nós precisamos entender a diferença de eventos novos e eventos existentes. E eu gosto bastante de usar um exemplo, né? Se nós formos pensar nos eventos novos, é como se fosse uma fotografia da situação atual, tá? Isso seria a incidência. A prevalência é como se fosse um filmezinho, porque como eu tô pegando os eventos já existentes, é o que tá no passado, então é um vídeo do que aconteceu. Então é legal a gente fazer essa divisão para que vocês, quando tenham que calcular incidência e prevalência de uma determinada doença, lembre que a incidência é novo, prevalência é existente, tá? Depois, a ideia de erradicação. Então, a erradicação, pessoal, vai se referir à aplicação de medidas populacionais voltadas a se conseguir uma situação de erradicação da doença. Ou seja, né, é aquela situação na qual não somente foram eliminados casos, mas também as causas da doença, e em especial o agente etiológico. E aqui eu costumo brincar, né? Seria o sonho de consumo de qualquer plano, né? Qualquer programa sanitário. Nós temos essa vontade, nós temos esse desejo de erradicar uma doença, só que percebam que para que eu erradique, eu preciso eliminar os casos e também preciso eliminar o agente etiológico. E aí cabe uma pergunta muito importante, né? Será que nós vamos ou será que nós conseguimos eliminar totalmente o agente etiológico do meio? Será que nós conseguimos destruir um micro-organismo totalmente, né? E aí vem essa dúvida. Ah, mas Thalita, consegue, né? A gente consegue sim. O mundo já está tão evoluído, com certeza, é só um micro-organismo. Aí que vem o ponto, né? Os micro-organismos, eles estão extremamente adaptados ao ambiente. E se nós pensarmos que todos os micro-organismos que causam doença podem estar adaptados e inseridos no ambiente, nós vamos precisar conhecer exatamente esse agente etiológico, adotar as medidas de eliminação e aí sim pensar na erradicação. Só que percebam, né? Não é fácil
não acontece de um dia para o outro, então nós precisamos tomar algumas medidas e algumas situações cabíveis para pensar aí na forma de eliminar de forma efetiva a doença e o agente etiológico, tá ok? E aí, o que nós precisamos pensar, né? A defesa sanitária vai estar diretamente relacionada, acaba estando diretamente relacionada com problemas tanto de saúde animal, né? Defesa sanitária animal, então a gente pensa na saúde animal, mas eu comentei com vocês agora há pouco, né? Da característica zoonótica que essas doenças têm. E basicamente, pessoal, vocês precisam ter isso na cabeça. O Programa Nacional de Sanidade, do que for, de controle, de erradicação, enfim, do que for o programa, nós precisamos lembrar que, em 99% dos casos, as doenças que vão estar inseridas nesses programas terão algum impacto para a saúde do ser humano. Então, por isso que eu coloco aqui problemas de saúde animal e também nós precisamos pensar nos seres humanos. Aí vocês devem estar coçando a cabeça agora e pensando, Thalita, mas 99%, por que não 100%? Porque vocês vão ver que tem uma doença ou algumas doenças, não vou dar números muito exatos, mas existem algumas doenças que não vão ter tanto o enfoque humano, mas terão um enfoque de transmissibilidade entre os animais. Então percebam que algumas exceções ou raras exceções vão estar diretamente relacionadas com a transmissão da doença em si e não somente com casos em animais e seres humanos. Então, basicamente, o que precisa pensar na defesa sanitária animal? Com a propagação de diversas doenças, né? E aí, óbvio que quando eu comentei com vocês, o rebanho. Ok. O rebanho tem uma grande importância quando a gente pensa na propagação de doenças. Por quê? Pela proximidade desses animais, pelos mecanismos de criação, pelas diversas finalidades que esses animais possam ter dentro da cadeia produtiva, essas situações podem ali permitir uma propagação maior desses agentes etiológicos. Mas, pessoal, é importante salientar que não é só isso. Por quê? Lembra que eu comentei da importância de nós nos preocuparmos com os contactantes ou com os outros animais que porventura possam estar no mesmo ambiente? Eu li uma vez uma expressão de um pesquisador que a princípio eu fiquei meio assim pensativa, mas hoje essa situação se cabe muito. O Brasil tem, por suas características de criação, uma grande promiscuidade de espécies. Não interpretem o termo no pejorativo. Eu preciso que vocês entendam que o Brasil traz culturalmente a ideia de que eu posso criar diversos animais no mesmo espaço, né? Em que sentido? Então, se vocês forem observar pequenos produtores, que é uma vertente muito interessante dentro do perfil do produtor rural no Brasil, nós vamos ter no mesmo espaço bovinos, equinos, suínos, aves, cães, gatos, papagaio, periquito e todo mundo convive naquele ambiente, e seres humanos, né? Esqueci também do importante, seres humanos. E todo mundo acaba convivendo naquele ambiente, né? E aí o que acontece? Nós podemos ter propagações de diversas doenças por meio dos animais domésticos, que às vezes podem não expressar a doença, mas podem transmitir a doença ou servir de condutor do agente etiológico. E também nós precisamos pensar nos animais silvestres e selvagens, né? Eu coloquei os dois aí porque existem discussões a respeito da terminologia, mas eu acho válido nós pensarmos em ambos, tanto os animais silvestres como os animais selvagens, né? E aí, se nós formos pensar, brinquei, né? Então, bovinos, suínos, equinos, aves, e fui descrevendo. E aí, um exemplo que eu gosto muito de passar para vocês nesse momento é a ideia, por exemplo, hoje em dia, que nós temos grande repercussão no meio a respeito dos javalis, né? Então, o javali, ele acaba
dando ali, por exemplo, entrando nesse grupo de animais silvestres / selvagens, e aí esse animal pode servir de formas diferentes de transmissor, por que não, né, de algumas doenças. Podemos discutir e inclusive já vi até alguns vídeos sendo relatadas essas informações a respeito, por exemplo, de animais, né, javalis, sendo atacados, sendo predados por morcegos, né? E aí o que a gente pensa? Qual é o elo do javali, por exemplo, na cadeia de transmissão do vírus da raiva? Que vai ser um dos programas que nós vamos discutir mais lá na frente, né? Como é que será que o javali pode ser um transmissor? Ou pode ter esse vírus e transmitir, né? Então, nós não temos ainda essas ideias muito específicas para alguns animais silvestres ou selvagens, né? Eu vou usar os dois termos mais uma vez. Então, nós não pensamos, na verdade, em algumas situações que às vezes também podem extrapolar a ideia do rebanho específico de uma única raça, ou de uma única espécie, vamos dizer assim, tá? Outra coisa também que a Defesa Sanitária Animal busca é conhecer o setor da saúde animal, mas não somente esse item, como também os demais setores da sociedade. E aí, o que acontece? O que nós precisamos entender, né? Basicamente, pessoal, se nós pegarmos o mapa do Brasil e observar as fronteiras que o Brasil tem, tanto com outros países como as fronteiras oceânicas, nós temos fronteiras muito imprecisas, né? Não se tem como passar uma cerca durante a fronteira inteira do Brasil com os outros países para tentar restringir a circulação de animais. Então, ora, em algumas propriedades rurais pode acontecer muito isso, ora esse animal está em um território exterior, né, está num país vizinho, ora ele está dentro do Brasil. E por questão mesmo de passar uma estrada, um carreador. Esse carreador divide com o país vizinho e com o Brasil. E aí o que acontece? Dependendo do país vizinho que nós estivermos levando em consideração, pode acontecer deles estarem em outra fase do programa, diferentemente do que temos no Brasil. E isso então causa uma certa instabilidade no nosso programa. Porque se ele está, por exemplo, no país vizinho, pode ser que lá algumas medidas mais restritivas não sejam tomadas como aqui no Brasil. E isso então pode prejudicar um pouco o andamento dos nossos programas. E também, pessoal, a defesa sanitária animal pensa, né, tem virtudes ali que admite que se tem a existência de múltiplas dimensões de saúde, né? E com isso nós podemos perceber que essa mesma lógica deve orientar a ação de defesa animal. Então, por mais que a gente pense que temos a doença, temos os agentes etiológicos e temos toda uma carga de transmissão, nós também precisamos pensar que essas transmissões acontecem não somente e exclusivamente pela presença do agente etiológico, mas acontece também por diferentes situações de parte imunológica do animal, de carga desse agente etiológico, da susceptibilidade daquele indivíduo. Então, são várias situações que, quando nós pensamos na instalação dos programas propriamente dito, nós não podemos nos restringir apenas em pensar no agente etiológico. Nós precisamos também pensar em toda a situação de transmissão dessa doença para saber quais atitudes e quais condutas nós deveremos tomar para que então as medidas de prevenção, controle e erradicação sejam tomadas da melhor maneira possível ou da melhor forma possível. E basicamente, pessoal, o que a gente precisa entender? Que a defesa sanitária, ela vai ser caracterizada como um conjunto de ações. Então, percebam que nós não podemos pensar na defesa sanitária animal de forma isolada, muito pelo contrário, essas ações elas precisam acontecer em conjunto
E quando elas atuam em conjunto e de forma efetiva, nós temos então a ideia de assegurar a saúde dos rebanhos animais, além de promover e conseguir garantir a idoneidade dos nossos insumos e dos nossos serviços, sendo esses insumos e serviços utilizados na pecuária, e também permitir a segurança higiênico-sanitária dos nossos produtos de origem animal. E eu acho que esse ponto é primordial, né? Porque observando a utilização do programa, trabalhando essas ações em conjunto, nós sim podemos pensar em garantia de qualidade desses produtos. E para isso, pessoal, para que essa ideia seja sustentada, foi se criado então o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, carinhosamente, vamos dizer assim, conhecido como SUASA, que basicamente, eu não falei que são um conjunto de ações, né, que particularmente aí se articula junto com o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E às vezes a gente fica pensando, né, o SUS trabalha vacina, o SUS trabalha hospital, o SUS trabalha saúde humana. Como que ele vai se articular com o SUASA, né, com o Sistema Unificado de Atenção à Saúde Agropecuária? E pois é, pessoal, o SUS tem muito mais vertentes do que nós podemos imaginar. Então, vamos pensar que o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, seria ali o ponto, a crista do triângulo, vamos dizer assim, de controle das situações, e o SUASA seria um braço, uma vertente, um item que vai então se preocupar com a parte de sanidade agropecuária. Então percebam que o SUS não lida só com vacina e com seres humanos. E aí dentro da defesa sanitária animal, ou melhor, né, dentro da defesa sanitária, nós temos a parte de programas de sanidade vegetal, nós temos uma parte de programa de sanidade animal e nós temos a parte de inocuidade de alimentos de origem animal, sendo que essa inocuidade de alimentos de origem animal acaba ficando mais a cargo dos estados. Então, vamos pensar que dentro da defesa sanitária, que seria o item inicial, né, o pai de todos, vamos dizer assim, da parte de legislação, depois dentro da defesa sanitária, nós temos a parte vegetal, nós temos a parte animal e nós temos a parte de inocuidade de alimentos de origem animal. Então, quer dizer, seria a defesa sanitária o órgão que fiscaliza e direciona tudo, né, de uma esfera mais superior, e depois descendo os braços, a parte vegetal, animal e inocuidade de alimentos. Aí vocês podem me questionar, mas Thalita, nós somos veterinários, né? Nós estamos aí na área veterinária. Por que nós precisamos saber que a defesa sanitária organiza a parte vegetal? Porque são esferas do programa. E dependendo de como a gente pensar, né? Se nós tivermos problemas, por exemplo, em algumas plantas, em algumas situações vegetais, isso, querendo ou não, pode impactar de forma direta ou indiretamente os programas de sanidade animal, tá? Óbvio que daí a gente tá, né, cobrando demais uma situação, mas por que não, né? Então, percebam que dentro da defesa sanitária nós teremos essas subdivisões direcionando para aquilo que realmente for o item de maior necessidade, sendo vegetal, animal ou inocuidade de alimentos de origem animal. O SUASA, pessoal, né, como eu comentei com vocês, se articula com o SUS. E aí, assim, aqui eu coloquei duas informações que são primordiais, né? Para qualquer concurseiro de plantão que já prestou algum concurso na área de saúde e medicina veterinária, sabe que nós precisamos saber, pelo menos, a essência da Lei número 8.080 de 1990, e a Lei 9.712 de 98. Essas duas leis, pessoal, são primordiais
para quem quer entender essa parte de SUASA e de SUS, né? São duas leis aí que acabam nos direcionando para essa ideia de legislação desses órgãos, vamos dizer assim. E basicamente, eu não vou aprofundar aqui muito nessas leis, mas eu acho válido, né, para quem ainda não conhece, ou pelo menos não leu a chamada da lei, dar uma lida, conhecer o que é a essência dessas duas leis, porque isso aqui para qualquer concurso da área veterinária e de saúde, como eu costumo brincar, né, não cai, despenca. E basicamente o que essas leis vão nos remeter? Basicamente, a Lei número 8.080 de 90 e a Lei 9.712 de 98 visam a promoção da saúde, as ações de vigilância e defesa sanitária dos animais e dos vegetais. Óbvio que para nós, veterinários, nesse ponto, vamos precisar de conhecer a promoção da saúde, vigilância sanitária e defesa sanitária dos animais. Então, hashtag fica a dica aí. Deem uma procurada, deem uma lida, deem uma aprofundada nessas duas leis, porque quando se pensa em defesa sanitária animal, querendo ou não, essas duas leis podem estar presentes em questões específicas do concurso, tá? E aí, só para ajudá-los um pouquinho, porque eu também sei que lei é um pouco complicado para nós médicos veterinários, eu subdividi alguns itens, tá? Porque o SUASA, pessoal, vai ter esferas também, tá? Vão ter ordens hierárquicas para seguir. Quando a gente pensa na instância local, que seria o item mais baixo, entre assim, do item hierárquico, seria assim o que está mais próximo da gente, né, do produtor, vamos dizer assim. Então, nós temos que a instância local do SUASA dará na sua jurisdição plena atenção à sanidade, tratando especialmente das seguintes atividades: cadastro das propriedades rurais, independente do que elas criam, produzem e disseminam de modo geral, tá? Então, todas as propriedades deverão ser cadastradas. Também é por parte da instância local do SUASA, inventário das populações animais e vegetais. Então, por mais que eu fale que tem essa subdivisão, querendo ou não, eu preciso abordar um pouquinho de vegetais com vocês, porque cabe aí a defesa sanitária. E a ideia de inventário, pessoal, é o que eu acabei de citar agora há pouco, seria a ideia do censo. Então, na propriedade X, no município Y do interior do estado de São Paulo, por exemplo, nós temos uma propriedade rural do proprietário fulano que tem produção de vaca de leite, ovinos e caprinos. E esses animais, então, são alimentados por braquiária, por exemplo. Nessa mesma propriedade eu tenho pés de limão, de laranja, tenho ali silagem de milho, é tudo colocado nesse inventário. Por quê? Se porventura eu acabar tendo um foco de uma doença, por base no inventário eu consigo ver as populações animais que poderão estar susceptíveis e adotar as medidas de ação pertinentes. Então percebam como é importante nós fazermos um inventário bem feito. Depois, entra também como base aí, na instância local do SUASA, controle do trânsito de animais e plantas, né? Então, as benditas das GTAs. E aí vocês vão falar, mas planta, Thalita? Teoricamente, planta deveria também ter uma guia de trânsito, né? Nós para transitarmos com plantas, nós também teríamos que ter preocupações por conta da sanidade dessas plantas, né? Se está conduzindo alguma doença, alguma situação, né? Então, por exemplo, quando nós tivemos o foco de cancro cítrico há alguns anos atrás, algumas situações puderam ser elencadas por falta do controle de trânsito de plantas. Então, percebam aí que também teria essa vertente de fiscalização da instância local. Cadastro dos profissionais de sanidade atuantes, cadastro das casas de comércio de produtos de uso agronômico e veterinário, cadastro dos laboratórios de diagnóstico de doenças, inventário das doenças diagnosticadas
execução das campanhas de controle de doenças, educação e vigilância sanitária e participação em projetos de erradicação de doenças e pragas. Todos esses 10 itens elencados aqui para vocês competem ou fazem parte da instância local do SUASA. Então, percebam que é bastante atividade e bastante fiscalização que a instância local deve ter. Subindo um pouquinho na esfera de ordem aí, nós temos então as instâncias intermediárias. Já na instância intermediária, nós teremos então vigilância do trânsito interestadual de plantas e animais. Então percebam que aqui nós já saímos da esfera estado e nós já estamos indo, na verdade assim, nós já saímos da esfera município, né? Então alguns municípios, e agora nós já estamos nas instâncias intermediárias, partindo para a parte de estado, para vocês perceberem aí, a gente está saindo do micro e indo para o macro, tá? Ainda compete às instâncias intermediárias, coordenação de campanhas de controle e erradicação de doenças e pragas, manutenção dos informes nosográficos, associem o termo nosográficos com as informações pertinentes à vacinação, à vermifugação, vermifugação nem tanto, mas vacinação principalmente daquela determinada região, tá? E os informes nosográficos vão ser a colocação dessas informações em cartas, em mapas geográficos, para se saber a abrangência das situações. Coordenação das ações de epidemiologia, coordenação das ações de educação sanitária, controle da rede de diagnóstico e dos profissionais de sanidade credenciados. Então, percebam que quando eu vou fazer um diagnóstico de alguma doença, não é pura e simplesmente no achismo. O SUASA vai ter essa preocupação de saber quais laboratórios estão fazendo o diagnóstico, quais os padrões estão sendo utilizados para esse diagnóstico e como, então, esse diagnóstico vem para o produtor, vem para o médico veterinário ou ainda para os profissionais de sanidade credenciado, e a identificação, então, consegue ser efetiva. Então, aqui eu demonstrei para vocês 6 itens. E a instância central e superior, e aí nós já estamos falando da parte federal, né, de esfera federal, então vai ter ali como competência vigilâncias de portos, aeroportos e postos de fronteira internacionais, a fixação de normas referentes às campanhas de controle e erradicação de pragas, no caso para as plantas, e doenças, no caso de animais, aprovação dos métodos de diagnóstico e dos produtos de uso veterinário e agronômico, manutenção do sistema de informação epidemiológica, avaliação das ações desenvolvidas nas instâncias locais e intermediárias do SUASA. Então, aqui foram 5 itens. E para finalizar, né, outros 6. A representação do país nos fóruns internacionais que tratam da defesa agropecuária. Óbvio que essa representação em fóruns internacionais buscam apresentar os nossos programas, a efetividade dos programas e o nosso rebanho, né, como sendo ali livres de determinadas doenças, permitindo então que o nosso rebanho se torne competitivo frente aos outros países. A realização de estudos de epidemiologia e de apoio ao desenvolvimento do SUASA, a cooperação técnica às outras instâncias do sistema unificado, o aprimoramento do sistema unificado, a coordenação do sistema unificado e a manutenção do Código de Defesa Agropecuária. Então, percebam que realmente aí a parte federal, né, a esfera federal, fica muito maior as responsabilidades, vamos dizer assim, frente aí às medidas adotadas, né? E, basicamente, quando a gente pensa em objetivo da defesa agropecuária, nós precisamos pensar na sanidade da população vegetal, por mais que isso não esteja em nossa alçada, mas cabe a defesa sanitária e a defesa agropecuária,
a sanidade dos rebanhos animais, a idoneidade dos insumos e dos serviços utilizados na agropecuária e a identidade e a segurança higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos agropecuários finais destinados aos consumidores humanos e animais, dependendo do que aquele produto for destinado, tá? Então, esses consumidores aqui precisam ser subdivididos entre consumidores humanos, que terão uma preocupação nesses itens, mas também nos animais, que também terão preocupações com esses itens que vão ser consumidos. Bom, e aí, para que nós tenhamos a defesa sanitária animal bem consolidada, nós temos 3 pilares de sustentação que precisam caminhar juntos, que precisam sustentar juntos a defesa sanitária animal. E esses pilares terão como objetivo garantir que os veterinários, e aqui não precisa ser obrigatoriamente os que estão cadastrados e credenciados aos órgãos, os veterinários de modo geral, respondam às diversas expectativas da sociedade e que possuam os conhecimentos mínimos sobre os temas que a sociedade lhes exige, como inocuidade de alimentos, parte de bem-estar animal, sanidade dos rebanhos, tá? Então, tudo isso cabe ao veterinário de forma geral, sendo fundamental contar com as competências necessárias, cuja aquisição depende da qualidade da formação veterinária, tanto inicial como contínua. Então, não basta somente o graduando, o estudante, ter uma noção da situação e os médicos veterinários já formados interromperem, porque nós precisamos manter essa educação inicial, mas também é continuada, a contínua, né, é de fundamental situação para os médicos veterinários. E isso, então, nos remete que os programas, eles não param, eles não estão engessados. Os programas estão sendo alterados rotinamente, continuamente, e com isso, então, nós precisamos estar sempre verificando essas adequações dos programas para que as passagens de informação sejam as mais fiéis possíveis com a realidade. E aí, o primeiro pilar da vigilância sanitária animal vai estar relacionada com a parte de vigilância epidemiológica, sempre levando em consideração a análise de risco daquela doença se instalar no nosso rebanho, controle de fronteira, e aí eu gosto muito desse mapa, né, só para vocês observarem o tamanho da nossa fronteira com os países vizinhos e, teoricamente, né, é um pouco complicado se ter controle efetivo dessa barreira toda, né, dessa fronteira toda física, além da divisa com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, com a Guiana, com o Suriname, com a Guiana Francesa, nós ainda temos toda uma fronteira de oceano que chega inúmeras embarcações praticamente todos os dias nessa fronteira. Então, o controle de fronteira ele é complicado, ele é um pouco delicado quando a gente pensa no tamanho da nossa fronteira, tanto física quanto por água, vamos dizer assim, tá? Controle do trânsito interno, então as benditas das GTAs, né, das guias de trânsito animal que a gente escuta tanto. Então, vai ter a importância desse controle de trânsito interno baseado na vigilância epidemiológica e a parte de vigilância ativa e passiva. Óbvio, pessoal, que a vigilância ativa, que é aquela feita por nós médicos veterinários, ela é um pouco maior, mas ainda muito aquém daquilo que a gente realmente precisava. Nós, médicos veterinários, ainda ficamos um pouco restritos com a comunicação de algumas doenças e de algumas situações, mas a vigilância ativa, ela é maior, né, um pouco maior quando comparada com a passiva, que é realizada pela população de modo geral. Basicamente, eu acho que a população nem sabe que ela também pode fazer essa parte de esclarecimento e denúncia de algumas doenças. Então, precisa se passar maiores informações sobre isso.
O segundo pilar vai estar embasado nos programas de controle das doenças dos animais e das plantas, e aí, né, visando controle e erradicação das doenças, e também a parte de programação e orientação do uso de vacinas das doenças animais, da utilização de adubos, fertilizantes e praguicidas no caso da vigilância, né, ou da sanidade vegetal. Lembrando, pessoal, que vai ser em base nesse segundo pilar a parte de inspeção de produto final e a análise de resíduos e contaminantes, tá? Porque tanto a inspeção do produto final como a análise de resíduos e contaminantes vão aí se embasar na avaliação de qualidade do produto oferecido ao consumidor, que foi aquilo que eu acabei de falar para vocês. Esse consumidor, mais uma vez, precisa ser subdividido entre o consumidor humano, ou o ser humano, e o consumidor animal, tá? E nós temos o terceiro pilar, que também é um pilar muito importante, que vai estar situado na parte de atuação emergencial. Por sorte, nós não temos tanta necessidade de utilização de atuação emergencial ou dos planos de ação emergencial, mas os programas, né, a defesa sanitária acaba realizando simulados com profissionais de diferentes áreas, né, então profissionais que estão a campo, os profissionais de laboratório, a parte de educação sanitária, produtores rurais de forma geral e também meios de comunicação como rádios, jornais, revistas, sites especializados, com equipes, né? Então, diferentes áreas e com equipes para atuar nas partes de desastres biológicos. Eu gosto muito dessa foto. Às vezes ela pode chocar um pouco, mas eu acho válido nós fazermos essa discussão. Então, se vocês observarem, fora do galpão aviário nós temos o público, né, a população, os profissionais que precisam conhecer essa técnica. E dentro do galpão nós temos aves que estão sendo eutanasiadas, né, sacrificadas, utilizando-se a espuma, que aí vai promover a diminuição da oxigenação dessas aves, né, e acabam ali então sacrificando. E essa técnica, esse item acaba sendo muito utilizado com a parte de influenza aviária. Então, nós não temos ainda, né, a necessidade da utilização dessa técnica, a utilização desse plano emergencial, mas os profissionais de diferentes áreas que podem atuar, caso eu tenha uma necessidade emergencial da instalação dessa doença nas nossas aves, então já sabem aí como atuar e como será então necessário executar o sacrifício das aves. E daí podem se pensar, nossa, mas é desse modo mesmo e a parte de bem-estar? Sim, o sacrifício das aves é preconizado desse modo, né? Até porque um galpão de aves aí com 40 mil aves, 30 mil aves, para que a gente sacrifique uma por uma é complicado, né? E também eu não posso tirar essas aves do galpão por conta mesmo da possível transmissão da doença. Então, é feito exatamente desse modo. E, né, caminhando aí para uma parte final da nossa conversa, nós temos as medidas de defesa sanitária animal. Então, basicamente, essas medidas vão estar diretamente relacionadas em evitar a introdução de doenças nos nossos animais, tá? Então, pensa que vou ter que tomar cuidado com as guias de trânsito, saber de onde esses animais estão vindo, para onde eles estão indo, para que eu evite a introdução dessas doenças no meu rebanho. Controle da disseminação de doenças nos animais, se porventura elas ocorrerem. Controle das doenças animais nas doenças que eu já tenho instaladas, né, que eu já tenho instaladas no meu rebanho. Análise de risco, controle de fronteiras, portos e aeroportos, e confesso, né, que esse aqui é um grande entrave para nossas medidas de defesa sanitária animal. Controle do trânsito por meio da guia de trânsito animal. E isso aqui, né, para quem é um pouquinho mais antigo aí, sabe que nós tínhamos a guia de trânsito animal há um certo tempo em papel e era super complicado, dava muito trabalho. Hoje nós já temos alguns estados
utilizando GTA eletrônica, que facilita bastante, mas tem-se bastante discussão ainda por meio dessas guias. Os programas sanitários, que aqui eu coloquei um asterisco na frente, porque como a gente vai discutir cada um deles, eu nem vou me aprofundar muito aqui, mas temos programas sanitários específicos para os mais diversos grupos de animais. Esclarecer sobre as ações dos programas e orientação do produtor rural. E aqui é importante salientar, pessoal, que dependendo do produtor, eu preciso ter uma orientação. Dependendo do animal que é produzido, né, que é criado por esse produtor, outros tipos de orientação também cabem, tá? Então, não é pegar todos os produtores e passar orientações gerais para todo mundo. Na verdade, às vezes é importante fazer esse direcionamento de informação específico para que o produtor se sinta mais motivado e também saiba, né, como proceder frente ao grupo de animais na qual ele está ali trabalhando e produzindo. A parte de legislação, né, também é uma medida importante na defesa sanitária animal. Aquelas duas leis que eu comentei com vocês são primordiais e toda a parte de programa sanitário também está embasada na legislação. Ideia de bem-estar animal, a parte de auditorias internas com participação do setor privado, a parte de rastreabilidade dos produtos de origem animal, que isso está numa crescente muito interessante, e a parte de investigação de doenças, tá? Programas de saúde animal, lembrando da parte dos planos de emergência, que é o terceiro pilar que eu demonstrei para vocês agora há pouco, né? Então, algumas doenças nós já temos planos de emergências bem consolidados. Algumas outras doenças, os planos de emergência eles ficam em espera se realmente precisar acontecer. Mas é importante já se saber quais planos de emergência que eu tenho que tomar frente aos programas que eu estiver analisando. Dar conhecimento ao produtor das legislações. Óbvio que a gente não vai cobrar parágrafo, artigo e nada disso, mas eles precisam estar cientes de que existem essas legislações. Divulgar as normas, adequar o sistema de produção, pensar na parte de transporte e abate desses animais, né? Então, tudo isso hoje em dia, por exemplo, eu preciso conhecer a distância entre a parte produtiva e onde vai ser feito o abate, para saber como é que eu vou fazer esse transporte, como vai ser o meio de transporte utilizado, se é caminhão, se é gaiola, se eu posso transportar nas horas mais frescas do dia, se eu posso transportar nas horas mais quentes do dia, e a gente sabe que de preferência não. Como é que vai ser feita a técnica de abate, se é por eletronarcose, se é por trauma na cabeça, então tudo isso a gente precisa saber também, baseado nas medidas de defesa sanitária. E a participação constante do setor privado, que às vezes a gente fica pensando, mas o setor privado entra na defesa sanitária animal? Sim, o setor privado vai ter função em ações, conhecer essas ações, aplicá-las de uma forma efetiva e administrar os fundos que porventura, fundos financeiros, diga-se assim, que porventura podem surgir para utilização nesses programas. E aí agora eu volto, pessoal, para finalizar a nossa conversa de hoje. É bastante conteúdo essa parte introdutória, bastante definição, mas percebam que conhecendo essas definições, tendo esse embasamento, nós vamos conseguir aí depois colocar em prática as informações pertinentes a cada programa. Agradeço muito a confiança, a presença, né, em me escutar nesse momento. Espero que de alguma forma tenham acrescentado, né, ideias aí pertinentes à parte de concurso de informações de defesa sanitária animal. Espero nos ver aí de forma remota, mas dentro em breve. Até mais, pessoal. Desejo a vocês aí bons estudos e até breve.